Olá, galera do Colégio Santa Rita, os alunos das segundas séries do ensino médio. Aqui é o professor Cláudio Roberto, professor de História. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Essa que é a videoaula de número 11. Estamos trabalhando a Europa do século XIX, marcada pelas grandes revoluções liberais que ocorreu em toda a Europa, enterrando os últimos resquícios do antigo regime europeu, revoluções liberais que transformaram países europeus em repúblicas liberais ou mesmo monarquias constitucionais liberais, numa burguesia cada vez mais ascendente no plano político. Movimentos pelas unificações políticas da Itália e da Alemanha. Também trabalhamos na nossa videoaula de número 10. Nas videoaulas de número 9 e 10 estamos trabalhando, portanto, a Europa do século XIX e vamos concluir nessa videoaula de número 11, falando desse turbilhão de mudanças, desse mundo em transformação. Final do século XIX para o início do século XX. Tudo isso fruto, consequência da segunda revolução industrial. A Europa passava por esse conjunto de mudanças no plano econômico, político, social, cultural. Vamos então aqui detalhar essas transformações no campo científico também. Esse conjunto de transformações que aconteceram na Europa, final do século XIX, início do século XX, fruto principalmente da segunda Revolução Industrial, época essa que recebeu inclusive uma denominação, a Belle Époque. La Belle Époque, uma época de mudanças, de profundas transformações culturais que se traduziram em novos modos de pensar e viver a vida cotidiana. A vida das populações mudaram com a segunda Revolução Industrial. Novas possibilidades, acesso a novos produtos, acesso a uma vida cotidiana com mais facilitações, com mais facilidades, em função dessa revolução tecnológica que a Europa passou a vivenciar. Efeitos da segunda revolução industrial. Representação de uma cultura cada vez mais urbana, de divertimento, incentivado pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Acesso a essas novas oportunidades no campo da ciência e da tecnologia que veio tornar a vida mais útil, mais agradável, mais dinâmica, novas invenções que tornaram a vida mais fácil em todos os níveis sociais. Cinema, arte, diversão, tudo isso efeito e consequência da segunda revolução industrial, melhorando inclusive a qualidade da vida de muitos. Claro que a grande maioria da população continuava fora do acesso a essas melhorias da qualidade de vida. Mas uma parte da população passou a ter acesso. E esse conjunto de mudanças, esse novo estilo de vida, podemos chamar assim, a Belle Époque, final do século XIX para o início do século XX. Se vocês observarem nessas imagens, a vida cotidiana se tornou mais prazerosa, mais dinâmica. A chegada da luz elétrica permitiu que a noite também pudesse ser utilizada para a diversão, para os encontros. As pessoas passaram a ter mais acesso às informações e, portanto, as conversas se tornaram mais amplas e mais complexas.
o acesso ao automóvel. Tudo isso fez parte de um período que ficou conhecido como a Belle Époque. Inovações na área de transporte, onde as pessoas poderiam se locomover mais. O acesso à bicicleta, invenção do ano de 1861. O metrô, 1863. O bonde elétrico, 1874, onde as pessoas podiam se locomover mais. A locomotiva elétrica, 1879. E o automóvel, 1886. Tudo isso facilitaria mais a vida cotidiana das pessoas, de uma parcela da população que soube muito bem usufruir desse bem bom da economia, da tecnologia, efeitos da segunda revolução industrial. A invenção do avião no início do século XX, nosso brasileiro Santos Dumont. O telefone, 1876. Melhoria na área de comunicação, o telégrafo sem fios, 1895, o fonógrafo, 1877, o cinema, 1895, rádio, início do século XX. Todos esses inventos, eles possibilitaram abrir caminho para um lazer em massa. As pessoas tendo acesso a essas inovações, melhorando assim a sua qualidade de vida. As transformações na indústria, com a linha de montagem, com novas tendências de produção, Fordismo, Taylorismo, são estratégias utilizadas com a intenção de melhorar a produtividade industrial, ampliando a produção e, portanto, ampliando também o acesso a essa modernidade. O Fordismo, que permitiu, inclusive, ter um maior acesso a automóveis. Também as inovações no campo científico, a descoberta de descobertas importantes na área da saúde. Robert Koch, por exemplo, e Louis Pasteur descobriram que certas doenças eram causadas por bactérias. Isso possibilitou a medicina agir nas causas das doenças, o que permitiu ter acesso a essa medicina e até aumentar a expectativa de vida. Até 1890, por exemplo, identificação dos agentes de diversas doenças, tuberculose, cólera, febre, tifoide, tétano, ou seja, permitiu-se identificar os agentes causadores dessas doenças e, consequentemente, as doenças passaram a ser tratadas também a partir das suas raízes, das causas, com a descoberta de vacinas e anestésicos. Tudo isso, todas essas melhorias no campo da medicina, permitiu, inclusive, aumentar a expectativa de vida da população, de parte da população europeia, dos países que alcançaram a segunda revolução industrial. A modernidade também foi no campo da arte, das artes plásticas, exposições de pinturas impressionistas, alterações que a luz provoca na cor e na forma dos objetos, novas tendências no campo da pintura também foi importante. O cubismo também na arte plástica de Pablo Picasso, principal representante desse movimento no campo da pintura. E é óbvio, os efeitos também iriam atingir também a política, as lutas cada vez mais intensas pela democracia, as lutas no sentido de fazer com que a democracia pudesse ampliar, melhorar ou ampliar o acesso à política, à cidadania, onde o aperfeiçoamento da democracia com a extensão cada vez maior para o eleitorado, de participação da vida política,
aumentando assim a quantidade de eleitores, com a extensão do direito de candidatura a pessoas das classes de baixa renda. Ou seja, o processo de aperfeiçoamento democrático que foi acontecendo em alguns países da Europa, também nos Estados Unidos, as mulheres cada vez mais ativas nas lutas por direitos, inclusive o direito ao voto. A Nova Zelândia foi o primeiro país a estender o voto às mulheres ainda no ano de 1893. Finlândia, em 1906, as mulheres passaram a ter o direito de voto. A Inglaterra, no ano de 1918. Estados Unidos, no ano de 1920. É claro que esses direitos eles não vão acontecer de forma igualitária em todo o planeta. Por exemplo, no Brasil, as mulheres só vão conseguir o direito de voto apenas em 1900, com a lei eleitoral de 32, instituídas por Getúlio Vargas. Contudo, em vários cantos da Europa, Estados Unidos também, na América, esse direito de voto à mulher vai se tornando cada vez mais extensivo. Em algumas partes da Europa, a educação das crianças se tornaram basicamente obrigatória, o acesso à educação. Então percebemos aí que a segunda revolução industrial trouxe efeitos, consequências sociais visíveis para grande parcela da sociedade que passaram a ter direito, acesso a essas benfeitorias ou uma melhoria na qualidade de vida. A nova burguesia europeia, uma burguesia enriquecida pelas duas revoluções industriais, uma burguesia cada vez mais presente na luta política, por direitos políticos, de ascensão ao controle político dos países, foi o que aconteceu em toda a Europa no século XIX, com as chamadas revoluções liberais burguesas. Então, essa burguesia é cada vez mais ascendente no âmbito econômico e, por consequência, no âmbito político, passando a ter mais influência política nos países. Uma burguesia formada por grandes industriais, grandes proprietários de indústrias, banqueiros, grandes comerciantes, essa classe social que vai se tornando cada vez mais poderosa no campo econômico e se firmando cada vez mais no campo político. E a classe média também, cada vez mais ascendente, cada vez mais interessada na busca por direitos. Uma classe média cada vez mais interessada em conquistar o seu passo político. Essa classe média formada por pequenos comerciantes, profissionais liberais, a ampliação do acesso à universidade, às escolas de ensino básico e ensino superior, permitiu ampliar cada vez mais, ampliar ainda mais essa classe média letrada. O aumento também de outros elementos sociais, artesãos, lojistas, funcionários públicos, essa classe média cada vez mais dinâmica e mais heterogênea e mais engajada na luta por direitos políticos. E a classe operária também, embora desprovida de bens, de boas condições de vida, a classe operária também vai engajar na luta por direitos, por conta da forte opressão e exploração que a classe operária passou a sofrer com a segunda revolução industrial e a consolidação do capitalismo liberal. A classe operária com longas jornadas de trabalho, péssimos salários, chegavam a trabalhar duramente até 15, 16 horas por dia, sem quaisquer direitos, sem ter uma legislação específica que pudesse reger a relação entre capital e trabalho. A palavra última era a do patrão. Portanto, a classe operária com longas jornadas de trabalho, péssimos salários, sem descanso semanal, sem direito a férias e as
péssimas condições de moradia, onde grande parte dessa classe operária vivia em cortiços, portanto, sem quaisquer condições de higiene, péssimas condições de moradia. Essa classe operária vai começar a se mobilizar, influenciados também por doutrinas que começaram a aparecer no século XIX. Doutrinas ideológicas em defesa, sim, do proletariado, as doutrinas socialistas. A classe operária vai começar a se mobilizar, a se organizar e buscar por direitos. Essa mobilização a partir de grupos socialistas e associações de classes que vão começar a encampar essa luta por direitos trabalhistas e até por direitos políticos. A Europa começa a se inflamar com muitas passeatas e greves da classe trabalhadora. A classe operária empunhando a bandeira vermelha, a bandeira da luta por direitos, a criação de sindicatos e grandes associações internacionais de trabalhadores. Congressos começam a acontecer por toda a Europa, congressos em defesa de interesses da classe operária. Grandes associações internacionais de trabalhadores, grandes confederações de trabalhadores vão surgir pela Europa, Estados Unidos. Os sindicatos surgem pela primeira vez na Inglaterra, organizações sindicais em defesa da classe trabalhadora, século XVIII, depois na França. Outros movimentos que surgiram na luta por uma legislação trabalhista, por direitos à classe trabalhadora, sobretudo à classe operária, que trabalhava de forma dura nas fábricas, sem quaisquer condições de direitos. Essas organizações sindicais sofriam forte perseguições das autoridades. Por isso, acabavam funcionando de forma clandestina. Outros movimentos que surgiram, como o ludismo, movimento da classe operária, artesã, desempregada, entendiam que o desemprego era produto das máquinas que assumiam suas funções. Esse movimento ludismo, movimento de destruição de máquinas. Tudo isso mostra que a classe operária estava inflamada, cada vez mais interessada em ter direitos e não se tornando passivos diante de tamanha opressão a essa classe. Outro movimento foi o cartismo na década de 1830, uma luta cada vez mais da classe operária pela inclusão social, por direitos. O cartismo exigindo, reivindicando direitos. O cartismo, a partir de grandes associações de trabalhadores de Londres, uma carta escrita, a Carta do Povo, com profundas reivindicações sendo enviadas ao parlamento inglês, exigindo direitos à classe trabalhadora. Esse movimento em que a classe operária, organizada em grandes associações, envia cartas às instituições políticas, fazendo reivindicações, direitos, exigências a direitos. A exemplo do sufrágio universal, a classe operária quer participar da vida política dos países. Direito ao voto secreto através da cédula e de uma eleição e da eleição anual. E a classe operária também quer ter o direito de representação nas instituições políticas, de escolher representantes no parlamento. Inicialmente, as exigências não foram aceitas pelo parlamento, pelas autoridades. E a classe operária, então, começa a se rebelar, a fazer protestos, manifestações, abaixo-assinados, comícios, greves, passeatas. E aí, ao longo do tempo, gradualmente, essas propostas da carta
acabaram sendo incorporadas, ou seja, as instituições políticas entendem, a elite burguesa dominando politicamente a Europa entende que é preciso fazer algumas concessões à classe trabalhadora, até como uma forma de enfraquecer o movimento operário, porque esse movimento operário poderia se tornar um movimento político e, quem sabe, revolucionário, armado. Era preciso, então, fazer algumas concessões à classe operária, no sentido de fazer com que o movimento enfraquecesse e houvesse um processo de desintegração do mesmo. Surgimento cada vez mais de ideias em defesa da classe trabalhadora, ideologias socialistas, anarquistas, devido às péssimas condições de vida da classe trabalhadora, sobretudo os operários das indústrias. Tudo isso levou os trabalhadores a se inspirar em doutrinas, porque houve o aparecimento dessas doutrinas, essas teorias que defendiam uma humanização do capitalismo, ou mesmo a destruição do capitalismo. As chamadas doutrinas socialistas do século XIX e anarquistas, defendendo sociedades cada vez mais justas, contrárias ao sistema capitalista. Algumas dessas doutrinas defendiam uma humanização desse capitalismo ou doutrinas mais radicais em defesa da destruição mesmo do capitalismo. Podemos destacar 3 teorias socialistas importantes desse período: o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo, que é um movimento mais radical. Quem eram os socialistas utópicos? Foram assim chamados pelos marxistas, porque os marxistas consideravam as ideias deles ideias de fato utópicas, difíceis de ocorrer, sonhos impossíveis. Os socialistas utópicos, podemos citar alguns de seus representantes, eles sonhavam com uma sociedade justa. Eles defendiam uma sociedade justa, mas eles não apresentavam meios eficazes de atingi-las. Eles propunham uma mudança em busca de uma sociedade justa, criticavam as mazelas do capitalismo, porém, eles achavam que essa sociedade justa seria alcançada de forma gradual, muitas vezes até pela própria consciência da burguesia. Eles não apresentavam meios eficazes de atingir essa sociedade cada vez mais justa. Citamos alguns de seus representantes, como Saint-Simon. Saint-Simon defendia o lucro capitalista desde que fosse investido também para a sociedade. Então, se vocês observarem, os utópicos entendiam que a sociedade justa também seria alcançada pela própria ação da burguesia, que deveria estar desprovida da ganância e iria promover também melhorias para a classe trabalhadora. Por isso que os socialistas científicos consideravam isso utópico, porque imaginavam que jamais isso iria acontecer. Charles Fourier acreditava em uma sociedade baseada no cooperativismo, a fundação de fazendas coletivas, os falangesteiros. Ele achava que a própria burguesia iria estar desprovida da ganância, iria pegar suas grandes propriedades rurais e transformar em cooperativas, onde todos podiam ter acesso ao trabalho e à produtividade. Eles achavam que, a partir de suas ideias e suas ações, essas práticas iam começar a se disseminar por todo o planeta. Outro representante do socialismo utópico, Robert Owen, buscava a harmonia e a cooperação entre classes. Considerava que haveria uma harmonia, que a própria burguesia iria também promover ações no sentido de melhorar a classe trabalhadora. Esses socialistas ficaram conhecidos como utópicos. Científico, Karl Marx, Friedrich Engels, pai do socialismo científico. Esses apresentavam uma proposta clara de se atingir essa sociedade justa. A proposta era revolucionária. O proletariado deveria fazer a grande revolução proletariada. As ideias de Marx
são apresentadas nas obras Manifesto Comunista, de 1848, e a obra O Capital, de 1867. Friedrich Engels também lança a obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O socialismo científico difere do socialismo utópico porque eles apresentam meios para se atingir essa sociedade justa. Não esperariam pela burguesia, mas o próprio proletariado iria fazer a grande revolução. Através da revolução do proletariado, eles iriam se instalar no poder e construir o Estado socialista para posteriormente atingir o comunismo, ou seja, a eliminação do Estado, onde a sociedade justa e perfeita seria atingida. O socialismo científico defende o fim da propriedade privada. Considera a propriedade privada o motivo básico da exploração, que deve ser abolida. O Estado deve ser um instrumento de poder, que é considerado um instrumento de poder dos donos da produção. O Estado deve ser controlado pela classe trabalhadora, para se criar o Estado socialista. Para os socialistas científicos, a luta de classe é o motor da história, deve ser o agente transformador. Então deve haver a revolução do proletariado, a ascensão do proletariado ao plano político, ao poder, através da revolução, para se eliminar toda a propriedade privada, coletivizando todos os meios de produção, pondo fim à exploração e à luta de classe, que seria justamente a etapa, para o socialismo científico, seria a etapa de transição para se atingir o comunismo, o auge. O socialismo científico, portanto, defende a partir da revolução que o socialismo seria a fase de transição do capitalismo para se atingir o comunismo. O socialismo é o Estado controlado pela classe trabalhadora, chega ao poder a partir da revolução proletariada, e o Estado ele vai ser responsável pelo controle de todos os meios de produção, onde tudo vai ser estatizado, planejado, planificado. Posteriormente, deveria desaparecer o Estado, pois o Estado sempre representou o poder e a dominação de um grupo sobre os demais. Assim, o socialismo, o Estado socialista, seria a etapa de transição para se atingir o comunismo, que é a etapa final, que é a eliminação do Estado e o funcionamento da economia a partir de cooperativas. É o cooperativismo. Um outro movimento, de forma mais radical, também surgiu, esse terceiro, que é o anarquismo ou comunismo libertário, que defende a imediata destruição de qualquer forma de poder e hierarquia. Defende a passagem direta do capitalismo para o comunismo sem ter que passar pelo Estado socialista, porque para os anarquistas o Estado corrompe. Eles são contra a propriedade privada ou qualquer forma de exploração ou hierarquia, portanto são contra a existência dessas instituições como governo, exército, igreja e partidos. Os anarquistas eles são mais radicais do que os socialistas. E eles defendem a passagem imediata do capitalismo para o comunismo sem ter que passar pelo Estado socialista. O ideário anarquista, defendido aí por Mikhail Bakunin, são representantes do anarquismo, Pierre Proudhon, dentre outros representantes dessa ideologia anarquista, defende total cooperativismo, livre associação de trabalhadores, inexistência do Estado, superação de qualquer forma de autoridade, hierarquia, família, igreja. Aí os principais representantes do anarquismo ou comunismo libertário, Mikhail Bakunin, maior líder anarquista, defendem a construção desse modelo através da violência revolucionária também. A ideia é destruir toda e qualquer ordem burguesa. Pierre Proudhon aceita as pequenas propriedades, empréstimos sem juros e cooperativas. O Estado abolido. Deve existir pequenas repúblicas dominadas pelo proletariado. É a ideologia anarquista. Então,
mostrar para os nossos alunos que o século XIX e início do século XX foi marcado aí por esse conjunto de mudança, com o surgimento dessas doutrinas, dessas teorias socialistas que iriam posteriormente inspirar revoluções. Lembrá-los mais uma vez que nós estamos no nosso volume 2, segundo ano, orientar os nossos alunos a trabalhar os exercícios relacionados a essa temática entre as páginas 32, nas páginas 32 e 33. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.